Opa, um grande abraço para você sempre ligado aqui nas nossas redes sociais e a gente começa falando da final do Campeonato Paulista da Série A4. Hoje, às 8h30 da noite no estádio Jaime Sintra em Jundiaí, o Paulista recebe o União Barbarense. Olha a camisa do Paulista aqui atrás, que eu ganhei do ex-meia Marcinho. Hoje treinador, lembra o Marcinho? Passou pelo São Caetano, Corinthians, Palmeiras. Essa camisa é histórica, tem o patrocínio do ET. Olha que beleza, né? Então Paulista e União Barbarense jogam hoje em Jundiaí e o jogo de volta será no sábado às 3 da tarde no estádio Antônio Lins Guimarães em Santa Bárbara do Oeste. Os dois times subiram para a Série A3 do Campeonato Paulista. O Paulista despachou o Nacional, empatou 1-1 em São Paulo, ganhou em casa 3-0 e União Barbarense passou pelo Araçatuba, perdeu o primeiro jogo 3-2 fora e goleou em casa por 4-0. Então, parabéns às duas equipes e com certeza estádios cheios para essas duas finais. Copa Sul-Americana, ontem o meu Vascão da Gama ficou no empate com o Lanús 0-0. O Vasco vinha de 3 vitórias consecutivas em casa, mas o resultado acabou sendo bom, como é perigoso esse time do Lanús. 2 brasileiros entram em campo pela Sul-Americana hoje. Às 19 horas o Fluminense vai ao Chile enfrentar a União Espanhola. O time do técnico Renato Gaúcho vem de 2 vitórias nesta competição, então é favorito no grupo F. Mais tarde, 21h30 pelo grupo B, o Vitória recebe o Cerro Largo do Uruguai no Barradão. O Vitória neste grupo B empatou os 2 jogos que disputou. E vem motivado, né? Porque o Vitória empatou com o Fluminense no fim no Maracanã pelo Brasileirão 1-1 e o gol foi do meu grande amigo Lucas Braga. Como eu fiquei contente de ver o Lucas Braga marcando pelo Vitória. Então hoje Vitória e Fluminense jogam pela Sul-Americana. Na Libertadores, os 2 brasileiros empataram ontem. Olha só, no Beira-Rio, o Internacional perdia para o Nacional do Uruguai por 3-0 e foi buscar um empate com gols aí do Alan Patrick, sempre ele, né? O Bernabei, melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, e o Fernando. Então foi um empate com sabor de vitória para o Colorado. Já o Flamengo foi a Quito na altitude e empatou com a LDU 0-0. Hoje tem 3 brasileiros em campo pela Libertadores. Destaque para o São Paulo, que joga às 21h30 contra o Libertad no Paraguai, jogo no estádio Tigo La Huerta, em Assunção, vale a liderança do grupo. São Paulo estreou vencendo o Talleres 1-0 na Argentina, empatou com a Alianza 2-2 e o Libertad venceu os 2 jogos. 1-0 contra o Alianza fora, jogo no Peru, e em casa bateu o Talleres por 2-0. São Paulo com muitos problemas, jogadores importantes ainda no departamento médico, como Oscar, Pablo Maia, Lucas Moura, Luiz Gustavo, é uma legião de jogadores no DM. É importante que a dupla de zaga volta, Arboleda e Alan Franco, poupados contra o Santos na vitória por 2-1, os 2 retornam e estão à disposição do técnico Luiz Zubeldia. Pelo grupo A, às 21h30, o Botafogo enfrenta o Estudiantes de La Plata na Argentina. Vale a vice-liderança do grupo. Os 2 times dividem essa segunda colocação com 3 pontos. Às 23 horas, sessão coruja, a gente fala que é o jogo do Denis Suidedos, que dorme tarde. Atlético Bucaramanga da Colômbia enfrenta o Fortaleza. Olha, o Atlético é líder, iniciou a rodada na liderança com 4 pontos e o Fortaleza é o último do grupo com 1 ponto. Então é um resultado que o Fortaleza precisa conquistar para continuar com chances de classificação. Fortaleza que no fim de semana perdeu para o Palmeiras pelo Brasileirão em casa por 2-1. Série B do Campeonato Brasileiro, 2 jogos ontem fechando a rodada de número 4. Volta Redonda e Ferroviária 0-0, bom resultado para o time de Araraquara. E Atlético de Goiás 1, Cuiabá também 1. Os 3 primeiros colocados com 9 pontos, Atlético do Paraná, América Mineiro e CRB, cairiam hoje para a Série C, Volta Redonda, Paysandu, Amazonas e o Atlético de Minas Gerais. Falar um pouquinho do Independente, que estreia domingo no Campeonato Paulista da 2ª Divisão, a chamada Bezinha, 10 da manhã contra o Flamengo de Guarulhos no Pradão, e você terá a transmissão pelo Rápido no Ar. Estarei junto com o Felipe Ghiselini, com o Marcolino, com o Igor Sedano e com o DJ Ed. Então, no domingo, a partir de 9h30 da manhã, a abertura da nossa jornada esportiva. Ontem o Galo anunciou um reforço, o atacante Gabriel Japa, 20 anos, tem experiência, jogou, apesar da pouca idade, né? Jogou no Inter de Bebedouro, experiência na divisão, jogou no Varginha, jogou também na equipe do Berlândia. Então, segundo o Saulo Roncato, que é o investidor
do Independente é um jogador rápido, insinuante e que tem faro de gol. E a diretoria definiu o preço dos ingressos, tá? E tem promoção. Ingresso para Independente Flamengo domingo, R$20. Meia entrada, R$10. Se você comprar a camisa oficial do Independente mais o ingresso, você paga R$80. Se você comprar os shorts do Independente e colocar mais o ingresso, R$60. Então estas promoções são válidas até sábado, véspera do jogo. Então vamos apoiar o Independente nessa estreia da mesinha. Lembrando que o Galo folgou na primeira rodada e o Flamengo em casa ficou no empate 0-0 com o São Carlos. No outro jogo do grupo 2, o Guarulhos ganhou em Batatais por 2-0. E agora, para a gente falar da Internacional, clima bom, hein? Reapresentação na Inter, todos felizes, o ambiente é outro, o clima é legal. Vocês vão ver por essa entrevista do Lucas Santos, que a gente vai colocar agora, ele que foi eleito o melhor jogador em campo, vai ganhar o voucher de R$100 da Casa das Camisas. Ele fez o gol, que foi o segundo numa cobrança de escanteio do Leukovic, segundo o que ele fala aí, foi uma jogada ensaiada, o Leukovic cobra na marca do pênalti e ele marca de cabeça. Então aqui no nosso boletim nós vamos mostrar os gols, tá? Todos os gols de Inter 3, Goiatuba 1. Primeiro gol do Antônio Gabriel aos 7, segundo de cabeça Lucas Santos aos 11. 43 do primeiro tempo, Júlio Vitor tabela com o Frank, desconta. E o Lucas Douglas, que entrou no segundo tempo aos 19, ele marca para a Internacional este terceiro importante gol. Fazia 8 meses que a Inter não ganhava uma partida, 15 jogos com 9 empates, 6 derrotas. E como eu disse ontem, fazia 30 anos que a Inter não ganhava uma estreia de brasileiro fora de casa. Então o clima é bom para o próximo compromisso, que será sábado, 4 da tarde, contra o Uberlândia no Limeirão. Pena que com portões fechados. Eu tenho certeza que o torcedor teria curiosidade em ver essa Internacional. Mas a Inter está cumprindo a punição pelos incidentes causados contra o São José em junho do ano passado. Briga de torcidas no Limeirão. E a Inter foi multada em R$10.000, perdeu 2 mantos, mas o doutor Rafael Rigo, do departamento jurídico, conseguiu reverter para que a Inter não precisasse jogar a 100 quilômetros daqui. A Inter já tinha praticamente fechado em Sorocaba. Agora, com esta decisão do STJD, a Inter joga no Limeirão, conhece o estádio, conhece o gramado, não precisa gastar e vai motivada para enfrentar o Uberlândia. Então, aí na sequência do nosso boletim, os gols, tá? De Goiatuba 1, Inter 3. Um abraço a todos de Goiatuba. Muito obrigado pelas imagens dos gols. E depois a fala de Lucas Santos. O zagueiro tá motivado, hein? Melhor em campo, fez gol. Amanhã a gente volta com mais um informativo. Fique aí com os gols e com ele, o zagueirão, xerifão, Lucas Santos. Olha o retrato do melhor jogador em campo, Lucas Santos. Fez gol, cortou tudo lá atrás. Partidaça, Lucas. Parabéns, é sempre bom começar ganhando. Cara, muito importante. Feliz demais por estar proporcionando um domingo feliz, não só para a família Inter de Limeira, mas para os torcedores também.
Tô muito feliz, muito grato a Deus por esse momento, tá vivendo esse momento. Cara, pé direito, né? Começar com o pé direito é muito importante, começamos bem, começamos com vitória. A gente falou uma coisa ali no vestiário que é importante ressaltar, muita humildade, cara. Muita humildade, pé no chão. A gente tem muito a melhorar ainda. Tivemos erros, tivemos acertos, mas corrigir os erros com vitória é muito melhor. O ambiente fica mais leve e a gente sabe que passo a passo, jogo a jogo, a gente tem muito a melhorar. Ô Lucas, falei, parece que você e o Bruno Reis jogaram já juntos, né? Como é que raio de entrosamento foi esse? Cara, assim, foi no dia a dia, o pessoal também fala isso pra gente, que a gente devia se conhecer de outros lugares, né? Mas não, a gente tem 3 semanas, tem nem um mês jogando junto, mas assim, é um entrosamento forte, um entrosamento bom, mas eu tenho que ressaltar que ele é um cara que cobra muito. Então acho que ele me cobra muito, não só a mim como time, eu cobro muito a ele. E essa relação de parceria, de amizade, mas que cobra, que exige o melhor do companheiro. Eu acho que não só com ele, mas com toda a equipe. Isso é uma coisa que a gente frisa muito, eu acho que só tem a melhorar todo mundo. Fala do gol de cabeça, que bela testada, meu querido! Cara, então, nos nossos treinos de bola parada, eu e Léo Kovic, a gente tem conversado muito sobre a variação da batida, né? Quando ele prefere que seja mais alta, mais no segundo pau, mais no primeiro pau. E a gente tinha combinado que o primeiro escanteio que ele pegasse aberto, ele ia batendo na marca do pênalti. Eu consegui chegar na bola, fui feliz e ampliei o placar ali pra gente. Graças a Deus, saímos com a vitória hoje. Lucas, fala um pouquinho dessa pressão do Goiatuba. Você já tinha visto uma pressão tão grande assim? Cara, então, falei na outra entrevista que muitas outras equipes vão vir aqui e vão perder ponto, porque é um campo um pouco mais pesado que o normal, é uma equipe que coloca o adversário para marcar em linha baixa, tem muita qualidade, isso só enaltece a nossa vitória. Provou que o nosso time se entregou bastante, se doou bastante, como eu disse, passo a passo, jogo a jogo, a gente vai melhorando, mas comemorar e enaltecer essa vitória que foi muito importante pra gente começar bem. A gente elegeu você o melhor em campo. Eu falei na transmissão, se ele jogar uma moedinha pra cima entre você e o Bruno Reis, aquele que pegasse a moedinha tava de bom tamanho ser eleito o melhor jogador em campo. Mas pode pegar um voucher de R$100 da Casa das Camisas pra ficar mais elegante ainda, meu zagueiro. Feliz demais por isso. É um prêmio que não é só meu, é de toda a equipe, desfrutar desse momento. Parabéns e que continue assim, Lucas. Amém. Ainda precisa muito de você. Amém. Fim do jejum. Amém. Não aguentava mais não ganhar um jogo. Não, importante. Essa vitória foi muito importante, como eu falei, não só pra gente, mas pra todo torcedor da Inter. Valeu, parabéns. Valeu, tamo junto.